Boa noite, como estamos todos hoje? Tudo bem? Estamos aqui mais um dia tranquilo hoje. Andei fazendo uma série de coisas, é, muitas coisas, alguns concertinhos aqui, uma limpeza ali, embrulhei alguns presentes já para os netos, né, de Natal, para estar tudo prontinho. A decoração vai ser colocada na casa no domingo, no sábado à noite ou no domingo, um desses 2 dias aí. Porque como a casa é grande, a decoração demora, né, às vezes a gente começa num dia e termina no outro, né. Talvez eu coloque as luzes lá de fora no sábado e dentro de casa a decoração fica para o domingo. Vamos ver. Mas estamos já na programação do final de ano. Sem ser nesse final de semana, no outro final de semana a Ana já chega, então vai ser um tempo assim, um tempo puxado. Muita atividade pela casa, muita criançada correndo para cá e para lá, vai ser mais complicado para a dona Miriam fazer o vídeo dela diário, mas eu vou tentar continuar fazendo ele mesmo no período natalino, com toda essa confusão pela casa, né. Mas eu vou tentar. Se não der, eu aviso vocês e a gente recomeça quando tudo acalmar novamente. Mas estamos, graças a Deus, vencendo, vencendo. Não é fácil, às vezes, as batalhas, quando elas vêm, às vezes elas vêm muito forte. Aí é granada, como é que chama aquele que eles falam, que é hoje usa muito aí nessas guerras do povo aí? Os foguetes que eles lançam, né? Às vezes a destruição é complicada. Mas a gente pode perder uma batalha aqui, outra ali, mas a guerra a gente não vai perder, não. Pelo menos nas palavras de Isaías aqui, né? A gente pode confiar que as lutas vão vir, são grandes, né? A gente não espera. Até que a gente está passando um tempo bom, né, gente? Porque se a gente for pensar no começo do cristianismo, como as pessoas sofreram, como houve, né, muita crueldade, muito martírio, né? Quando a gente vai numa igreja ortodoxa grega, que a gente vê os ícones, né, as, as pinturas das pessoas, dos antigos, né, dos nossos, dos patriarcas antigos, né, a gente vê como que tinha mortandade, meu Deus do céu. E ainda continua, né, gente, porque nesses países muçulmanos a coisa está pegando fogo. Tem muita gente morrendo. Outro dia até soltaram uma bomba numa igreja, durante uma missa na igreja católica, né? Foi nas Filipinas, coisa assim, não foi? Matou algumas pessoas, quer dizer, ainda continuamos sofrendo martírios em pleno século XXI. Eu vi uma cena outro dia que aconteceu há 2 meses atrás lá em Jerusalém, que me deixou muito triste ontem. Um desrespeito ao sacrifício de Jesus de Nazaré. Então, a gente ainda tem muito caminho pela frente, gente, muito. E essas profecias aqui, ó, vão continuar se cumprindo. Então, vamos lá para o capítulo 37, que eu disse que eu não iria ler ontem, porque ele era um pouquinho longo. Então, vamos começar, né?
Vocês se lembram que ontem, o capítulo de ontem, foi quando aquele representante do rei Senaqueribe, né, do rei da Síria, chegou lá nos muros de Jerusalém, do lado de fora, né, nas muralhas, e gritando lá para os três representantes do rei Ezequias, esse tal desse Rabsaqué. Então, ele fez toda aquela coisa, falou em hebraico, né, em judaico, para todo mundo ouvir e saber que a cidade ia ser tomada de qualquer forma, né? Não adiantasse, eles estavam pensando que o Deus de Israel era melhor do que os outros deuses, eles estavam enganados que, como eles venceram os outros deuses, o Deus de Israel também ia ser vencido. Bom, aí os três, né, que foram representantes do rei lá, o escrivão, o mordomo e o historiador, né, que é o cronista, né, que é o historiador, eles foram voltar lá para o rei Ezequias, né, e vamos lá, o capítulo. O livramento de Jerusalém. Já começou bem, né, gente? Quando o rei Ezequias ouviu isto, o que o mordomo, o que o cronista e o outro, o que é? O escrivão. O escrivão, o cronista e o governador. Levaram a mensagem lá do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias ouviu isto, aquelas palavras horríveis, né, que o povo ia beber da própria urina e comer as próprias fezes por causa da fome e da sede. Era isso que ele estava querendo dizer. Meu dedo tá meio sujinho aqui, mas sabe o que é, gente? É das minhas coisas que eu estava fazendo, tá? Não repara, não. Aqui, ó. Das coisinhas que eu estava fazendo. Ela estava fazendo umas pinturinhas lá no vasinho que o netinho quebrou. Eu remendei ele, tem que repintar, né? Quando o rei Ezequias, vamos começar de novo. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Eita! Pelo menos o rei Ezequias, ele tinha um coração mais quebrantado. Ele não fez igual o rei lá, né, de Samaria, o rei do reino de Israel, que não ouviu, né, não rasgou suas vestes, não vestiu saco de pano. E aí, a pano de saco, e aí o que aconteceu? Samaria caiu, né? Enviou Eliaquim, o mordomo, lá vai o mordomo de novo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco. Olha, enviou Eliaquim, o mordomo, aquele que ouviu a mensagem lá, né, do rei Senaqueribe. O nome dele era Sebna. O escrivão, o mesmo que foi lá, né? E dessa vez o cronista não foi. E os anciãos dos sacerdotes, os velhão, né? Os velhão lá da casa, do templo, cobertos de pano de saco. Aí todo mundo se cobriu de saco. Tirou as vestes deles, né, de normais, e botou o saco no corpo. A Isaías, foram lá para o profeta, filho de Amós, o profeta, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e vitupérios e blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus, gente, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar ao Deus vivo e para o vituperar com palavras que o Senhor teu Deus ouviu? Portanto, faz oração pelo resto que ficou. É incrível como ele fala. Ele não falou
o nosso Deus, ele falou o teu Deus, o Deus de Isaías. Vocês estão vendo como é que Israel estava longe. Ele foi para o templo, mas ele não considerava Deus o seu Deus. Hashem não era o seu Deus. Quem que será que era o Deus do rei Ezequias? A quem será que Ezequias servia? Olha aqui, porventura, o Senhor teu Deus, Senhor Deus de Isaías, terá ouvido a palavra de Rabsaque. Foram os servos do rei Ezequias a Isaías. Disse-lhes Isaías: assim direis a vosso amo. Assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Gente, Isaías incorporou ali mesmo, assim, ó, na bucha mesmo. Ele não era mais Isaías que falava. Assim disse-lhes Isaías: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouvistes, nem os quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Não era Isaías que estava falando mais. Era Hashem, era o Eterno. Porém nele um espírito. Gente. E ele ouvirá certo rumor. Oh, Jesus, oh, Hashem, faz isso agora, meu Deus do céu, faz isso, nós estamos precisando desses rumores. E voltará para a sua terra, e ali o farei cair morto à espada. Eu já contei isso para vocês, lembra? Num dos meus vídeos passados, no livro de Isaías, eu disse para vocês que isso tinha acontecido. Ele conseguiu destruir Samaria, a capital de Samaria. Ele conseguiu destruir Samaria, a capital do reino do norte. Ele estava devastando Judá, as cidades pequenas de Judá. E ele queria Jerusalém. E aí, o Eterno disse: não, meu filho, você não. Você não é a vara de correção para Jerusalém. Não é você. Não é. Não foi Senaqueribe. Jerusalém não caiu na mão de Senaqueribe, porque ele não merecia isso. Ele não era a vara de correção para Jerusalém. Ele foi a vara de correção para Samaria, mas não para Jerusalém. Voltou Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se haviam retirado de Laquis. Quando o enviado Rabsaque voltou para Laquis, que era uma das cidades que ficavam fronteira com o reino de Judá, chegou lá, o amo dele, o rei Senaqueribe, já tinha zarpado. Por quê? Ele havia ouvido que um outro rei estava vindo contra ele. E aí ele saiu e foi para lá. Ele foi para a Etiópia. A Etiópia. Assim que isto ouviu, enviou mensageiros a Ezequias dizendo: ok, ora, versículo 9. Ora, Senaqueribe recebeu aviso de que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que isto ouviu, enviou mensageiros a Ezequias dizendo: assim direis a Ezequias. Ele não abaixou a bola. Outro reizinho danado, né? Ele mandou um mensageiro para Ezequias, para o rei Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus. Olha, ele sabia. Senaqueribe sabia.
que ele tinha ido longe demais. Assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Certamente já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Eita danada, hein? Livraram-nas os outros países, né? Livraram-nas os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Ivã? Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor de novo e estendeu-a perante o Senhor. Agora, não era mais o teu Deus, Isaías, agora ele mesmo foi para o templo. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e tendo lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Orou Ezequias ao Senhor. Agora é o Deus dele também. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, mas obra da mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor disse a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste. Contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Senhor, Deus de Israel, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas. Com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Não ouviste que já muito antes eu fiz isto, e desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que tu destruístes nas cidades fortificadas e as reduzistes a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, a erva verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes de amadurecer. Isso aqui o Senhor está dizendo para Ezequias. É como se Deus estivesse mandando um recado para Senaqueribe. Senaqueribe, você fez tudo isso porque eu estou te usando. Aqui, ó, ele fala: eu cavei e bebi as águas.
Com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Ele está aqui se referindo quando o povo atravessou o Mar Vermelho, em pé enxuto. Não ouviste? Que já muito antes eu fiz isto? Já desde os dias antigos o tinha pensado. O que Deus está dizendo aqui, o que o Eterno está dizendo aqui, que tudo o que acontece está programado por Ele. Ele está dizendo aqui, e desde os dias antigos o tinha pensado. Desde muito tempo eu já tinha pensado, isso ia acontecer, eu já tinha determinado o que iria acontecer. Então, quando você subiu nas cidades, destruiu e quebrou os muros e tudo, foi eu quem fiz. E simplesmente te usei para isso. Aí ele fala, mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque as tuas arrogâncias subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Uau! Essa aqui era a mensagem que Ezequias devia mandar de volta para Senaqueribe. Uma lição a gente está aprendendo aqui, muito grande. Não desafie o Senhor Deus eterno. Não desafie o seu Deus eterno. Ele sabe tudo o que ele faz e tudo que ele faz é bom. Mesmo que doa um pouquinho, é bom. Porque nos muda, nos faz crescer, nos faz pular para um degrau a mais no nosso conhecimento, na nossa vida espiritual. A não ser que você seja igual Senaqueribe. Por causa do teu furor contra mim. Gente, até hoje tem gente que tem furor contra Deus, não é? A gente vê muito isso por aí. Porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Deus tem misericórdia que é povo em Israel. Tem que fazer oração igual. Uma coisa que eu não disse ontem, eu vou falar para vocês hoje. Quando eu falei a respeito de James, o irmão de Jesus. Quando ele foi apedrejado. Primeiro, a tradição, né, o Joséfo diz, Flávio Joséfo, né? E um bispo da igreja que viveu pelos anos 100, ele também ele escreveu também muitos livros sobre a história dos primeiros discípulos, né, da igreja de Jerusalém. E ele disse que James tinha, os joelhos dele eram calos, um tanto assim de calos, gente. Por quê? Porque ele vivia no templo pedindo misericórdia de Deus para Israel, para Jerusalém. E ele morreu de joelhos. E ele disse as mesmas coisas que Jesus disse na cruz. Senhor, não lhes impute esse pecado. Então, quando a arrogância é muito grande do povo, quando o furor é contra o eterno, às vezes o furor é contra o eterno e a pessoa nem sabe que está fazendo isso, porque ela é na ignorância, na arrogância e na ignorância. E por isso que eu disse agora, Senhor, tem misericórdia do povo de Jerusalém. E porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste.
Ezequias tinha que escrever tudo isso numa carta e mandar para Senaqueribe. Isso te será por sinal, ó Ezequias. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas o terceiro ano semeai e cegai. Sabe por que Deus disse isso para ele? Porque as cidades perto de Jerusalém tinham sido defasadas por Sinaqueribe, né? As cidades em volta de Judá. Então, não tinha havido plantio, não tinha havido a semeadura, né? Mas o Deus de Israel diz para Ezequias: Ezequias, o povo não vai passar fome, porque o que nascer na terra vai ser, o que nascer naturalmente na terra, gente, como é que sementes antigas que estavam na terra iriam brotar? E ele disse: este ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano, o que daí proceder. Quer dizer, ia continuar crescendo. Aí no terceiro ano, você vai plantar e vai colher. O Senhor estava dizendo: Senaqueribe não vai conseguir conquistar Jerusalém. Ele não vai. Por que, que ele não ia conquistar Jerusalém? Porque ele era arrogante e porque ele era pretensioso e a ira dele era contra Yahvé. A ira dele era contra o Senhor. Plantai vinhas e comei os seus frutos. Olha, gente, coisa mais linda. Com toda a destruição que a Síria estava causando em volta, Jerusalém estava safe, salva. Por quê? Porque Ezequias, quando ele recebeu aquela notícia, ele não foi atrás de carros e cavalos do Egito. Ele foi para a casa do Senhor. E lá ele se ajoelhou, ele se vestiu de saco e cinza e clamou. E aí o Senhor mandou Isaías lá. Vai lá e fala para o rei Ezequias, para o meu servo. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque ele estava dizendo que Senaqueribe não conseguiu destruir de Judá, vai voltar a brotar. Pois de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Gente, o Eterno não fez isso, não foi por causa de Judá, porque Judá era melhor, não. Jerusalém escapou das mãos de Senaqueribe, daquele rei maldito, horrível, né, que era escarnecedor e não tinha... Escapou porque Deus tinha um trato com esse rei Senaqueribe. E Senaqueribe, aqui o Senhor diz claramente, por causa do teu furor contra mim, por causa da tua arrogância. Foi por isso que Jerusalém foi poupada, porque ele não, quando ele falou aquelas coisas que vocês vão comer o seu estrume, vocês vão beber a sua própria urina, ele estava dizendo: eu sou maior do que o seu Deus. E os outros, Deus não livrar, por que o seu vai livrar? Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, e ele não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Agora vem. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens,
Quando se levantaram pela manhã cedo, todos eram cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Certo dia, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu deus, Nisroque, que nome, seu deus, Adramaleque e Cerezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Eu tenho feito algumas orações ao Eterno. Eu digo, Senhor, quando o Eterno quer alguma coisa, Ele faz. Como Ele fez aqui, nesse caso de Senaqueribe, esse rei. Porque o anjo do Senhor é que venceu essa batalha. Foi o Senhor que venceu essa batalha, porque o homem ele era muito corrupto. E eu tenho pedido muito ao Senhor, Senhor, como o Senhor mudou o coração de muita gente, porque é o Senhor quem faz. É o Eterno quem muda os homens. Nós não tem educação que mude nada. Só o Espírito Santo para mudar o coração de alguém. Nós estamos precisando, né, gente, de muita intervenção divina. Muita intervenção divina. Muita intervenção divina. Ezequias, ele foi um bom rei, mas ele cometeu alguns enganos, e nós vamos ver esses enganos no próximo capítulo. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa... Hoje eu quase não tossi, né? Parece que está começando a passar essa crise. Mais uma que está passando. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite aí, já são quase 8h30 da noite, hoje eu vim para cá mais tarde também, porque eu passei um dia bem busy, mas é assim mesmo, né, gente? Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.